Sabe, uma operação policial é planejada para ser precisa. Mas o que acontece quando tudo dá terrivelmente errado? Hoje, a gente vai mergulhar numa cadeia de eventos que, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, levou à morte de um homem inocente dentro da própria casa dele. E olha, para começar a entender a gravidade da situação, a primeira coisa que a gente precisa saber vem do próprio comandante-geral da Brigada Militar. Ele não usou meias palavras, não chamou de incidente, nem de acidente. A frase foi essa: um grande equívoco ocorreu. É uma admissão muito forte que já dá o tom de tudo que a gente vai desvendar agora. E quem foi a vítima desse grande equívoco? Foi o Marcos Nordenberg, um agricultor de 48 anos, uma pessoa conhecida ali na região pela produção de morangos. E ele foi baleado e morto por policiais militares dentro do que deveria ser o lugar mais seguro do mundo para ele, a própria casa. Bom, para a gente conseguir entender o que de fato aconteceu, a gente precisa voltar no tempo, voltar para aquela noite e tentar enxergar as coisas pelos olhos de quem estava lá dentro, sem fazer a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Imagina a cena. Para o Marcos e para a esposa dele, era só mais uma noite normal. Eles estavam dormindo, tranquilos. De repente, um barulho no pátio acorda os dois. Tinha uma movimentação lá fora. Mas quem era? Por quê? Eles não sabiam de nada. E aí, no susto, o que eles pensaram? O que qualquer pessoa talvez pensasse. São ladrões. Estão invadindo a nossa casa. Então, a reação do Marcos foi a de se proteger. Ele pegou a arma dele, que era registrada, tudo certinho, para se defender e para defender a esposa. O que vem a seguir é devastador e é contado pela própria esposa do Marcos. Ela disse que jamais imaginou que era a polícia. A porta foi arrombada, vieram os tiros, ela foi obrigada a se ajoelhar em cacos de vidro. E foi aí, nesse caos todo, que ela ouviu um policial dizer a frase: "Fala o que tu tem para falar, porque teu marido já tá até morto." Pois é, uma história terrível. E tudo isso leva à pergunta mais óbvia de todas, né? Como? Como a polícia foi parar na casa errada? A resposta, pelo que tudo indica, tá na origem da informação que guiou essa operação toda. Então, vamos lá. O erro começou bem longe dali, a centenas de quilômetros. Tudo começa com uma prisão no Paraná, de suspeitos de um roubo que aconteceu em Pelotas. A polícia paranaense, então, passa uma geolocalização para a Brigada Militar Gaúcha. Acreditavam que naquele ponto estariam armas, drogas, o resto do grupo. Só que a informação estava errada. A geolocalização apontava para a casa do Marcos Norman. Certo, com um erro tão grave e que envolve a polícia de dois estados diferentes, fica a pergunta: de quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? Vamos ver o que cada corporação disse oficialmente sobre isso. A divisão de tarefas aqui parece que ficou bem clara. De um lado, a Polícia Militar do Paraná confirmou: sim, fomos nós que repassamos a informação da geolocalização. Do outro lado, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul assumiu o que eles chamam de a abordagem, ou seja, a responsabilidade de planejar e executar a entrada na casa com base na informação que eles receberam. Ok, depois de uma tragédia dessas, a resposta oficial precisava ser rápida. Vamos ver agora quais foram as consequências imediatas para os policiais envolvidos e quais são os próximos passos da investigação. E a primeira medida foi essa, o afastamento imediato. 18 policiais militares, todos os que participaram daquela operação, foram afastados das suas funções. É uma medida que, claro, mostra a gravidade do que aconteceu para o comando da corporação. Mas o afastamento foi só o primeiro passo. Além disso, as armas de todos os envolvidos foram apreendidas para passar por perícia, o inquérito policial militar foi aberto na hora e o caso todo agora está na mão da Corregedoria Geral, que é quem investiga a própria polícia. E olha só, existe um prazo para isso tudo. A Corregedoria tem 40 dias para fechar esse inquérito. É o tempo que foi estipulado para que as primeiras respostas sobre como e por que esse equívoco aconteceu comecem a aparecer. E no fim, depois de tudo isso, fica a pergunta que talvez seja mais importante. Erros de informação em operações policiais, infelizmente, podem acontecer. Mas a questão que o caso do Marcos Nordenberg deixa de uma forma muito trágica é: como garantir que existam protocolos, checagens, para que um erro de inteligência nunca mais se transforme numa tragédia como essa?